Olá, pessoal. Vocês devem ter percebido que até agora nós estamos trabalhando com três conjuntos. São eles, os naturais, os inteiros e os racionais. Utilizamos aí eles para fazer algumas coisas bacanas aqui, né? Mas você vai ver que a partir do que foi feito nas aulas anteriores, a gente precisa de um conjunto que seja maior que esses todos aí, no sentido de conter todos eles, e que é o conjunto de números reais. Porém, a gente vai estudar, a ideia aqui é a gente estudar o conjunto de números reais, não da maneira como você está acostumado, mas apenas utilizando essa definição aqui, que nós vamos ver agora, que é de corpo ordenado completo. Então, um corpo ordenado K, ele vai ser dito completo, quando para todo subconjunto não vazio, que seja limitado superiormente, possua supremo no corpo. Nós já vimos um exemplo aí de subconjunto não vazio, limitado superiormente, do conjunto dos números racionais, que não tem supremo racional. Portanto, o conjunto dos números racionais não é completo. Você poderia se perguntar aí, por que não se preocupar com os conjuntos limitados inferiormente? Por causa desse argumentozinho aqui, ó, argumento de padrão, que vai mostrar que é suficiente a gente se preocupar com os conjuntos limitados superiormente. Bora ver aqui? Então, em particular, no corpo completo K, todo subconjunto não vazio, que seja limitado inferiormente, vai possuir ínfimo em K. E a prova disso é por meio de você considerar o menos y, né? O menos y, que é considerar os simétricos de y, os elementos simétricos de y, que eu estou denotando aqui por x, para utilizar aqui. Então, a definição é essa do x. É claro que esse x aqui ele é não vazio, porque o y é não vazio. E como o y é limitado inferiormente, isso está dizendo que existe um elemento no corpo que limita por baixo todo elemento de y. Aí o que você faz aqui? Você obtém, por meio dessa relação de ordem, você obtém essa, mas isso aqui está dizendo o quê? Que todo elemento de x é limitado por cima pelo menos c, que obviamente está em K, porque K é um corpo. Daí você está dizendo que o x é limitado superiormente. Como K, por definição, é completo, segue que existe um supremo em K. Pela definição de supremo, você tem que ele é maior ou igual a todo elemento de x. A partir daqui você obtém imediatamente essa relação de ordem, e isso está dizendo que menos o supremo de x é uma cota inferior do y. Beleza? Agora resta a gente provar que esse elemento aqui é a maior das cotas inferiores do y. Mas daí, isso aí você vai me ajudar aí, você vai perceber que o fato do supremo ser a menor das cotas superiores de x vai implicar que menos o supremo de x vai acabar sendo a maior das cotas inferiores de y. Isso está dizendo que o ínfimo de y é o menos sup de x, menos sup desse conjunto aqui, que obviamente também está em K. Então, isso prova esse fato e o que eu estava falando desde o início. Agora a gente tem que se preocupar aqui em provar esse fato aqui, que na verdade já foi feito via um exemplo que nós fizemos lá atrás, é que todo o corpo completo é arquimediano. Como é que você faz isso? Antes de você fazer, é claro que nem todo arquimediano é completo. Por exemplo, o conjunto de números racionais é arquimediano, mas não é completo. Nós já vimos isso. A prova desse, você assume que ele não seja arquimediano, e não ser arquimediano
por definição, os naturais ser limitados superiormente dele, mas nós já vimos, via um exemplo, que neste caso não vai existir supremo dos naturais em K. Não é possível obter a menor das cotas superiores de NK. Foi assim que nós fizemos lá. Né? Sempre tem uma menor. Então, é naquele exemplo que você conclui isso. E o que nós acabamos de fazer? Acabamos de exibir um conjunto limitado superiormente num corpo completo que não tem supremo em K. Absurdo, porque deveria ter supremo em K. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos assumir a existência de um corpo completo, que nós vamos chamar de corpo dos números reais, e isso é dito o axioma fundamental da análise matemática. A ideia agora é que a gente trabalhe com esse corpo apenas por meio desse axioma, tá? Fazendo de conta que você não conhece a reta real como você está acostumado a trabalhar. Deixa logo eu falar uma coisa aqui. Lembra desse x? Que eram os x pertencentes a Q, tais que o x era maior ou igual a zero e o x ao quadrado menor do que 2. Né? Isso aqui como subconjunto de Q, nós vimos que isso daí é limitado superiormente, mas não possui supremo em Q, porque na verdade é que o candidato a supremo desse x, né, deveria ser o raiz de 2, mas raiz de 2 a gente já sabe que isso daqui não é um número racional. Inclusive, eu não justifiquei esse fato aqui na aula anterior, mas eu posso justificar ele agora porque é bem facilzinho. O fato disso daqui não ser um número racional segue de que não existe número racional com essa propriedade aqui. E isso daqui tem uma maneira de demonstrar que está lá no livro do professor Hélio Lage de Lima, que é o seguinte: assuma que isso ocorre, então o que deve acontecer é que o p quadrado é igual a 2q quadrado. Né? O que acontece? P e Q são números inteiros, então você deve concordar comigo que tanto o p quadrado como o q quadrado, quando você fizer a decomposição em fatores primos deles dois, o número 2 deve aparecer um número par de vezes em cada decomposição desse tipo. Mas daí, aqui aparece o 2, número par de vezes decomposição, como decomposição em fatores primos. E aqui o número par de vezes como decomposição em fatores primos. Mas aqui tem um 2. Então, por um lado, ele vai aparecer o número par de vezes aqui. Por outro lado, vai aparecer o número ímpar de vezes aqui. Então, isso é um absurdo. Né? Então, portanto, não deve existir um número racional com essa propriedade. E isso está dizendo justamente, segue daqui, que esse camarada, ele não pode ser um número racional. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente assumir um conjunto, um corpo que contenha o número dos racionais. Né? Eu vou chamar o corpo K. E pensar nesse subconjunto aí, esse subconjunto como subconjunto desse K, de tal maneira que esse raiz de 2, né, já que ele não está em Q, né, e esse camarada, né, eu estou assumindo um corpo ordenado que contém Q, então esse camarada vai ter que estar nesse K, tá certo? E daí, aí resolve o problema aqui, eu vou chamar isso daqui, é aquele x barra que a gente tinha colocado lá, R, lá que eu pedi para você colocar R, não tem problema, você pode voltar lá e pensar como eu estou falando agora. Inclusive, eu posso logo colocar R aqui, vou completar aqui para R. Por quê? Porque no final das contas nós vamos ver que o único corpo completo, no final das contas vai ser a reta real, mas nós vamos ver isso depois, tá bom? Então, a gente está vendo aqui pelo menos um elemento que deve pertencer
a esse novo corpo aqui que a gente está assumindo, esse corpo completo, tá certo? Que não é racional, esse elemento não é racional, e esse subconjunto agora, ele tem como supremo esse camarada, tá certo? Então, esse novo conjunto aqui, ele vai ter pelo menos um elemento agora, né? E, na verdade, o que nós vamos ver via apenas essa definição aqui, apenas utilizando esse axioma, assumindo o axioma, nós vamos ver que, na verdade, tem muito mais gente além desse raiz de 2 aqui. Certo? Esse aqui é o que você conhece como conjunto de números irracionais, certo? Então, é o que a gente tem que fazer a partir de agora, fazer as definições formais para estudar melhor esse corpo completo que apareceu aqui nessa aula. Por hoje é isso. Valeu, um abraço.